Olá, minha gente! Chegando com mais uma aula de língua inglesa. Olha a Escola Municipal Mário Covas, aulas excepcionais remotas, disciplina de língua inglesa. Sou o professor Edson Saturnino, aqui da Escola Mário Covas, e vamos para mais uma aula. Olha só, na aula de hoje, gente, nós iremos estudar sobre The Cartoon, o cartoon, ok? O cartoon é um desenho, né? Tem até um site não, uma TV privada aí, né? A net, né? Cartoon Net e tal, né? Para não fazer o comercial. Olha só. Então, o que é o Cartoon? O Cartoon ele é diferentemente da Charge, ele não se localiza em determinado tempo e nem espaço, ou seja, ele é atemporal, pode ser qualquer tempo, certo? Nesse gênero, o comportamento humano e as relações são apresentadas de maneira humorística e crítica. Então, o Cartoon ele é diferente da Charge. A Charge se apresenta em determinado tempo e espaço, tá? O Cartoon, ok? E as características dele, né? Desse gênero textual, pode expressar humor ou uma crítica. Os personagens podem ser pessoas comuns ou estarem situadas em qualquer lugar. O cartoon pode apresentar, inclusive, somente a presença da linguagem não verbal, tá? A linguagem verbal é aquela que eu falo, aquela que eu escrevo, tá? A linguagem não verbal são imagens, né, gestos. Então, o cartoon ele pode apresentar apenas a linguagem não verbal e está tudo ok. O que é o cartoon? A gente já falou um pouquinho, né? O cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, que tem como característica a crítica de maneira breve, né? Dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. Vocês veem muito isso na internet, principalmente no Facebook e tal, nas redes sociais, esses desenhos, né? Fazendo crítica, às vezes tem um lado crítico, tem um lado humorístico, tá certo? E está aí no dia a dia da sociedade, certo? Podemos ver um exemplo aqui, olha só. Nós temos aqui uma lâmpada, né? Temos um pedido aí, um gênio, olha só. Faça seus pedidos via internet, gênio.com. Olha só, questão do humor aí. Intensificando aí a questão das mudanças, né? Até fazer um pedido hoje tem que fazer via internet. Olha só o humor aí que existe. Quais são as características do cartoon? Interessante. O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Tá? O grafismo é esse desenho que se faz em muros, né? Grafite, mas é interessante. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão de informação gráfica, jornais, revistas e internet. Então, isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, é cobrado em exames, né? No Enem é cobrado em vários textos. Acredito que vocês já tenham resolvido muitas questões de língua portuguesa, de geografia, de várias coisas com a presença do cartoon. Olha só, aqui temos mais um cartoon interessante aqui, mostrando aí como se fosse o Moisés aí, né, da parte religiosa, trazendo as tábuas da lei. Então o povo que está lá embaixo diz, tem muito texto, entendeu? Isso é uma crítica aí, que se faz aí usando o lado humorístico e o lado crítico, tá certo? Olha só, o cartoon, ele usa que tipo de linguagem? O tipo de linguagem utilizado nos cartoons é a mista, caracterizando por utilizar a linguagem verbal, palavras, e a linguagem não verbal, imagens, tá? Então, cartoon pode-se usar só a imagem e tal, usar a linguagem não verbal, mas geralmente se utiliza a linguagem mista, né? Você mistura aí a linguagem verbal com a não verbal. A linguagem verbal é palavras e tal, a linguagem não verbal é imagens. As linguagens utilizadas são a verbal e a musical.
as situações sociais são 2 ambientes escolares do 7º ano. Isso aqui é referente a esse cartoon aqui. Olha só, muito breve, essa aula é bem breve, não se estende muito, né? Porque aqui nós mostramos aqui o que é um cartoon, as características, né? Que tipo de linguagem usa. Vocês já estão bastante familiarizados com esse tipo de linguagem. Então, nós temos uma atividade aqui para vocês, que eu vou estar explicando. Nós temos aqui um cartoon, temos o presidente dos Estados Unidos, aí com uma reunião aí com os seus... Então, nós temos, não é praticamente a reunião, ele está na televisão e tem um grupo de pessoas conversando aqui, certo? Vocês irão fazer o quê? Vocês irão analisar esse cartoon aqui acima e responder as questões que estão aqui abaixo, certo? Isso é bem simples. Em relação ao cartoon acima, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão analisar esse cartoon e irão marcar apenas uma alternativa, certo? Saber qual a função da palavra worst, a forma comparativa do verbo worse. Vamos rever algumas questões gramaticais aqui, tá? E também aprender aqui qual a função aí desse cartoon, o que é que está acontecendo nesse cartoon, certo? Na 2, analisar o cartoon acima e em seguida assinar a opção correta. Se usar palavras que faz referência aos personagens e tal. His é a forma contraída das palavras here, has, por aí você vai marcar a alternativa correta, certo? Isso aqui é bem fácil, essa atividade, porque assim, vocês irão também com certeza analisar, pesquisar mais um pouquinho sobre cartoon e irão responder bem certinho. Analise o cartoon acima e em seguida assinale a opção incorreta. Aqui agora é a incorreta, certo? Só tem 3 opções corretas e uma aqui é incorreta, certo? E essa atividade 4 aqui, esse exercício 4, escrever em português as palavras abaixo, tá? Em inglês, escreve em português. E a atividade 5, a última, escrever frases em inglês com as palavras acima. Que palavras acima? Com essas palavras aqui, worst, deal, agree e wrong. Foi uma aula bem breve, né? Porque é um assunto bem simples, o cartoon é um assunto simples. Desenho, você tem que observar o desenho, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, extrair disso aí um sentido, tá? É uma aula breve, é interessante porque vocês assistirão rapidamente e com certeza entenderão, certo? Então aqui no caso eu tenho a atividade, eu tenho a aula, tenho a explicação, e dei a explicação e também vai ficar para vocês lerem em PDF e também junto a atividade, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos veremos na próxima, certo? Se tivermos uma próxima aula aí, nos veremos. Então, muito obrigado a todos. Valeu!